O mundo não esperava por isso. From the U.S. perspective, we've spent 3 years, billions of dollars, supporting the Ukrainian side, but now we've reached a point where we have other things we have to focus on. We're prepared to be engaged in this as long as it takes, but not indefinitely, not without progress. Well, many have interpreted that on its face, suggesting the U.S. with withdrawal from these peace negotiations. Enquanto todos estavam prestando atenção nos movimentos de Donald Trump para encerrar a guerra na Ucrânia, we are getting to a point where some decisions are going to have to be made. I'm not happy about it. Okay. Um novo jogador acaba de entrar no tabuleiro com força total. A Turquia, de Recep Tayyip Erdogan, decidiu que já teve o bastante. Em um telefonema que durou horas no dia 5 de maio, Trump e Erdogan selaram um pacto que pode finalmente encurralar Vladimir Putin. Trump descreveu esse encontro virtual como muito bom e produtivo. Mas o que poucos sabem é que esta não é uma simples conversa diplomática. É o início de um cerco estratégico que coloca a Rússia em uma posição cada vez mais isolada. E a Turquia, com sua posição única entre o Ocidente e o Oriente, pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça de Trump. Em uma postagem em sua rede social, Truth Social, Trump disse: "Estou ansioso para trabalhar com o presidente Erdogan para acabar com a guerra ridícula, mas mortal, entre Rússia e Ucrânia. Agora." E olha, pode parecer que isso é mais um exagero de Trump, mas essa mensagem revela algo além, suas reais intenções. Para entender melhor o que está acontecendo, preciso que você olhe esse mapa. Veja, a Turquia controla os estreitos de Bósforo e Dardanelos, as únicas passagens do Mediterrâneo para o Mar Negro. É como se Erdogan tivesse a chave do portão dos fundos da Rússia. Desde o início da invasão, a Turquia tem feito um jogo de equilíbrio impressionante. Mantém relações diplomáticas e econômicas com a Rússia, mas ao mesmo tempo apoia a soberania ucraniana. Vende drones letais para os ucranianos, enquanto continua a negociar com os russos. Mas esse jogo duplo não é coincidência, é uma estratégia antiga. Por quase 400 anos, entre os séculos 16 e 20, turcos e russos travaram guerras pelo controle de suas esferas de influência. A rivalidade nunca desapareceu, apenas mudou de forma. Em 2015, por exemplo, a Turquia não hesitou em derrubar um caça russo Su-24 que violou seu espaço aéreo. Foi um lembrete claro para Putin de que Erdogan não é um líder que se intimida. Mas o que torna a Turquia tão valiosa neste momento é justamente esta capacidade de dialogar com ambos os lados enquanto defende seus próprios interesses. E agora, com Trump ao seu lado, Erdogan sente que tem a força necessária para pressionar Putin como nunca antes. E quer saber o que foi discutido naquele telefonema de 5 de maio? Bem, além da Ucrânia, sabemos que Trump e Erdogan falaram sobre Gaza e a crise na Síria. Mas foi a questão ucraniana que dominou a conversa. A diretoria de comunicações da Turquia não economizou nas palavras, dizendo: observando que apoia a abordagem do presidente Trump para acabar com as guerras, o presidente Erdogan expressou apreço pelos esforços exercidos para manter o processo de negociação com o Irã e parar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Convites foram estendidos de ambos os lados para visitas oficiais. A mensagem é clara: esta não é uma parceria temporária, mas o início de uma aliança estratégica com objetivos ambiciosos. Para Trump, a Turquia representa um aliado com credibilidade tanto em Moscou quanto em Kiev. Para Erdogan, o apoio americano fortalece sua posição como mediador e eleva o status da Turquia no cenário global. E o momento em que isso acontece não poderia ser melhor. Após meses de uma guerra de atrito que drena recursos e vidas, tanto a Rússia quanto a Ucrânia podem estar mais receptivas a negociações
do que em qualquer outro momento desde o início do conflito. Poucos lembram, mas a Turquia já esteve perto de conseguir a paz na Ucrânia uma vez, e isso aconteceu logo no início da guerra. Apenas 4 dias após a invasão russa, delegados da Rússia e da Ucrânia se encontraram na Bielorrússia para discutir o conflito. Essas conversas iniciais não deram frutos imediatos, mas abriram caminho para negociações mais substanciais em março do mesmo ano. E quer saber onde essas negociações aconteceram? Na Turquia. Erdogan abriu as conversas com uma declaração poderosa. Ele disse: "O mundo está esperando por boas notícias e boas notícias de vocês." A mudança das negociações da Bielorrússia, aliada da Rússia, para a Turquia, já sinalizava que a posição de Putin não era tão forte quanto ele acreditava inicialmente. E o mais surpreendente, um acordo estava quase fechado. Algum tempo depois, em 20 de março de 2022, veículos como a Al Jazeera reportavam que Rússia e Ucrânia estavam próximas de um acordo. O então ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, chegou inclusive a afirmar: "Vemos que as partes estão próximas de um acordo." O rascunho do acordo previa que a Ucrânia abandonaria seus planos de ingressar na OTAN e limitaria seu exército. Em troca, receberia garantias de segurança de várias potências ocidentais e não seria obrigada a reconhecer a anexação ilegal da Crimeia por Putin em 2014. Tudo parecia encaminhado, até que o impensável aconteceu. Enquanto as negociações chegavam à reta final, imagens chocantes emergiram da cidade ucraniana de Bucha. Corpos de civis alinhados nas ruas, executados a sangue frio. A Rússia negou qualquer envolvimento, alegando ter se retirado da cidade e sugerindo que as imagens poderiam ter sido encenadas pela Ucrânia. Era uma mentira descarada. Imagens de satélite da cidade datadas de 19 de março mostravam os corpos exatamente nas mesmas posições em que foram encontrados posteriormente pelas forças ucranianas. Estas evidências provaram que a Rússia havia massacrado civis ucranianos. A paz estava agora fora de questão. O que aconteceu em Bucha foi apenas um prenúncio do que viria a seguir. A guerra na Ucrânia evoluiu para o conflito de desgaste que vemos hoje, com atrocidades semelhantes ocorrendo diariamente em todo o território ucraniano. Ainda assim, a Turquia nunca desistiu de seu papel de mediadora. Em julho de 2024, o atual ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, propôs a criação de uma plataforma de paz para ampliar os esforços de encerramento da guerra. Em março de 2025, a Turquia retomou seus trabalhos. A Reuters reportou que Fidan planejava reiterar a oferta turca para sediar conversas de paz com líderes europeus. Agora, com o apoio explícito de Trump, Erdogan sente que finalmente tem a alavancagem necessária para trazer Putin de volta à mesa de negociações. Seria ingênuo pensar que a Turquia está agindo apenas por altruísmo. Como toda grande potência regional, Erdogan tem seus próprios interesses em jogo, e eles são significativos. Há décadas a Turquia almeja se tornar membro da União Europeia. Sua candidatura começou em 1999, com negociações formais iniciadas 6 anos depois. 20 anos se passaram e a Turquia continua do lado de fora, olhando para dentro. Mas esse não é o único interesse em jogo. O Mar Negro é vital para a Turquia, tanto do ponto de vista militar quanto comercial. Durante grande parte da guerra na Ucrânia, acreditava-se que o Mar Negro seria uma das chaves para a vitória da Rússia. Era o lar da frota do Mar Negro de Putin, estacionada principalmente na Crimeia, que deveria transportar tropas e equipamentos russos para a Ucrânia, além de bombardear o país a partir do mar. A Ucrânia, no entanto, provou ser muito mais resiliente do que Putin antecipava. Através da combinação de lançamentos de mísseis e do uso inteligente de barcos-drone, a Ucrânia conseguiu destruir 1/3 da frota do Mar Negro, tornando-a muito menos impactante do que muitos acreditavam que seria. E aqui,
entra o papel crucial da Turquia. Como controladora dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, Erdogan impediu que a Rússia reforçasse sua frota. Ele proibiu navios de guerra de navegar pelos estreitos controlados pela Turquia, permitindo que a Ucrânia desgastasse gradualmente a frota do Mar Negro sem se preocupar com reforços. Além dos aspectos militares, o Mar Negro é vital para o comércio turco e para as ambições energéticas do país. A região emergiu como local para a indústria de extração de gás natural doméstico da Turquia e, no passado, desempenhou um papel crucial no transporte de grãos vindos da Ucrânia. De fato, Erdogan se encontrou com Putin em setembro de 2023 para reviver um acordo de grãos ucranianos paralisado que havia entrado em colapso meses antes, devido às alegações russas de que promessas feitas a Moscou não estavam sendo cumpridas. E aqui chegamos em um ponto importante. Como pode Erdogan explorar o Mar Negro comercialmente quando tem que lidar com uma zona de guerra? A resposta é simples: ele não pode, e esta é uma das principais razões pelas quais ele quer paz entre Rússia e Ucrânia. O que torna a parceria entre Trump e Erdogan tão potencialmente eficaz é a complementaridade de seus interesses e abordagens. Trump tem adotado uma estratégia ambígua em relação à Ucrânia. Esta ambiguidade, longe de ser uma fraqueza, tem se mostrado uma tática eficaz para manter ambos os lados atentos às suas intenções. Erdogan, por sua vez, tem mantido uma postura mais consistente de equilíbrio entre os dois lados, construindo credibilidade tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia ao longo dos anos. Juntos, eles formam uma dupla improvável, mas potencialmente devastadora para os planos de Putin. Trump traz o peso econômico e militar dos Estados Unidos, enquanto Erdogan oferece a sutileza diplomática e o conhecimento profundo das dinâmicas regionais. A estratégia parece clara: pressionar Putin de todos os ângulos possíveis. Economicamente, através de sanções americanas, diplomaticamente, através da mediação turca e militarmente, através do controle turco dos estreitos do Mar Negro e do apoio americano à Ucrânia. O objetivo final? Forçar Putin a aceitar um acordo que preserve a soberania ucraniana enquanto oferece à Rússia uma saída que lhe permita manter sua imagem intacta. Mas, se Trump e Erdogan conseguirem trazer Rússia e Ucrânia de volta à mesa de negociações, que papel a Turquia desempenhará após um eventual acordo de paz? Bem, existem dois cenários principais. No primeiro, a Turquia assumiria um papel direto na aplicação de qualquer cessar-fogo resultante. No entanto, é improvável que a Turquia queira desempenhar esse papel. Tal posição de imposição da paz colocaria os turcos em conflito direto com a Rússia, que já declarou várias vezes no passado que não permitirá a entrada de tropas ocidentais na Ucrânia por qualquer motivo. Muito mais provável é um cenário onde a Turquia se oferece para liderar e supervisionar qualquer cessar-fogo que Ucrânia e Rússia consigam negociar sem o envolvimento direto de tropas estrangeiras. Seria o desfecho ideal para Erdogan. A Turquia manteria suas relações com Ucrânia e Rússia, enquanto mostraria ao resto do mundo, particularmente à União Europeia, quão vital é na escala geopolítica. Um trunfo diplomático que Erdogan poderia usar para alavancar concessões em outras áreas de interesse turco. Enquanto isso, Trump tem seu próprio trunfo na manga, um que poucos estão discutindo abertamente. Os Estados Unidos estão formando um acordo de minerais com a Ucrânia que permitirá aos americanos lucrar com os vastos recursos de metais raros e outros materiais que estão sob o território ucraniano. É uma jogada econômica de longo prazo que pode transformar a Ucrânia em um parceiro estratégico vital para os Estados Unidos nas próximas décadas. Estes recursos, incluindo lítio, titânio, grafite e terras raras, são essenciais para tecnologias avançadas, desde baterias de veículos elétricos até sistemas de defesa de ponta. Quem controlar esses recursos controlará o futuro industrial do planeta. Putin sabe disso e quer saber. Por mais que ele não admita, essa é uma das razões para sua invasão.
A Rússia não quer apenas território ucraniano, quer o que está debaixo dele. E Trump também já percebeu o potencial econômico gigantesco que a Ucrânia tem. Além disso, ele vê o acordo de minerais como uma forma para pressionar Putin. A mensagem é clara: quanto mais tempo a guerra continuar, mais a Rússia será excluída dos benefícios econômicos futuros da Ucrânia. Juntos, Trump e Erdogan formam uma pinça estratégica ao redor de Putin. Erdogan controla o acesso marítimo da Rússia, enquanto Trump acena com o futuro econômico da região. É um cerco diplomático, econômico e estratégico que pode finalmente forçar Putin a reconsiderar sua posição. O que poucos analistas mencionam é como o tempo está se tornando o inimigo mais implacável de Putin. A Rússia está sangrando, economicamente, demograficamente e militarmente. As sanções ocidentais, embora contornadas em parte através de parceiros como China e Índia, estão lentamente sufocando setores-chave da economia russa. A indústria de defesa russa está operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas enfrenta escassez crítica de componentes avançados. Demograficamente, a Rússia enfrenta uma crise silenciosa. Dezenas de milhares de jovens russos morreram na Ucrânia. Centenas de milhares fugiram do país para evitar o recrutamento. A população russa, já em declínio antes da guerra, está enfrentando um colapso acelerado que terá consequências por gerações. Putin sabe que não pode sustentar este conflito indefinidamente. Cada mês adicional de guerra diminui sua posição negociadora. Para o líder russo, uma saída negociada agora, mediada por Erdogan, que ele respeita, e Trump, que ele parece respeitar, pode ser mais atraente do que enfrentar um colapso total em 1 ou 2 anos. Mas o que será que Putin fará diante desta nova realidade? O líder russo é conhecido por sua imprevisibilidade calculada, por transformar aparentes derrotas em novas oportunidades. O mais provável é que Putin finalmente aceite negociar, mas tente arrastar o processo, esperando por divisões no campo ocidental ou por uma mudança nas circunstâncias que lhe seja favorável. O que é certo é que o telefonema de 5 de maio entre Trump e Erdogan mudou fundamentalmente o cálculo estratégico de Putin. O cerco está se fechando e as opções do líder russo estão diminuindo rapidamente. Estamos testemunhando um momento decisivo na guerra da Ucrânia. Essa aliança entre Trump e Erdogan representa uma nova fase no conflito, uma fase em que a diplomacia, apoiada por poder econômico e estratégico real, pode finalmente prevalecer. Não dá para negar que o caminho para a paz ainda será longo e tortuoso. Afinal, Putin não abandonará facilmente suas ambições na Ucrânia. Mas pela primeira vez desde o massacre de Bucha, existe um caminho possível para o fim deste conflito sangrento. Um caminho traçado por interesses estratégicos alinhados e poder real. Trump e Erdogan, 2 líderes fortes, pragmáticos e muitas vezes controversos, podem ser exatamente o que faltava para trazer Putin de volta à realidade. O cerco está fechado, a pressão está aumentando, e para Vladimir Putin, as opções estão se esgotando. A pergunta agora não é se a guerra terminará, mas quando e em quais termos. O que você acha? Acredita que essa aliança entre Trump e Erdogan trará bons frutos nas negociações de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Até a próxima!